Você já se adaptou à pandemia? Você já se adaptou aos novos hábitos, às novas formas de trabalho, de estudo, de relacionamento, de consumo? Como que está a sua adaptação? O ambiente mudou muito rápido e nós tivemos que nos adaptar, e alguns de nós conseguiram nos adaptar e outros nem tanto. Para todas as demais espécies, isso acontece o tempo todo. Novas mudanças no ambiente e necessariamente formas novas de se adaptar a esse novo ambiente. Sou Ludmilla e o vídeo de hoje será sobre evolução e adaptação das espécies. Vamos imaginar duas espécies de animais, uma verde, outra amarela. Essas duas espécies possuem diversas características em comum. Elas se alimentam da mesma forma, elas reproduzem na mesma velocidade, elas são do mesmo porte e elas ocupam o mesmo ambiente, uma floresta. Só que o ambiente em que elas estão está mudando. O que antes era uma vegetação de grande porte está aos poucos reduzindo. E eles perceberam que os alimentos estão se tornando mais escassos. Mas ao andarem um pouco mais na floresta, eles viram uma grande área com uma grande oferta de alimentos, nomeados pelos seres humanos de pasto ou de uma área de cultura. Eles enxergaram essas duas áreas. E as duas áreas tinham uma fartura de alimentos num espaço confinado. Entretanto, era uma área que era um pouco mais perigosa que o interior da floresta para eles. O risco era muito maior do que dentro da floresta. Mas a espécie amarela, ela conseguiu pegar alguns desses recursos, consumir esses recursos, utilizar os recursos dessas áreas. Então ela consumiu animais e alguns vegetais que estavam ali disponibilizados. E com isso ela conseguiu aumentar a sua população. E novos indivíduos dessa população conseguiram acesso da mesma forma. Já a espécie verde não conseguiu acessar esses recursos. Ela não conseguia pegar esses recursos para se alimentar, então ela continuava buscando recursos na floresta, que estava cada vez mais difícil de encontrar. E aí a população da espécie verde começou a reduzir. Ou seja, a espécie amarela, ela se adaptou às novas alterações do ambiente, e a espécie verde não. Talvez a espécie verde precisasse de um pouco mais de tempo para se adaptar. Só que o ambiente continua mudando até hoje. E a espécie verde não consegue acompanhar essa mudança. Agora imagine um segundo caso, em que essas mesmas duas espécies no mesmo local, e o ambiente muda rapidamente. Rapidamente todo o ambiente em torno da floresta é alterado, modificado. De um dia para o outro, os recursos alimentares dessas espécies caem menos da metade. As espécies então não têm tempo. O que certamente vai acontecer com as duas espécies é serem extintas daquele local. Mas elas não serão extintas do dia para a noite. A população das duas vai reduzindo aos poucos, mesmo que a mudança seja muito rápida. Portanto, se as espécies vão ou não adaptar depende delas, depende das características que elas possuem. E aquelas que conseguiram ficar, as amarelas, que conseguiram resistir àquele ambiente, elas eram muito parecidas morfologicamente com a verde. Será que depois de um tempo grande nessa nova área, elas não tiveram algumas características modificadas, até mesmo morfológicas ou fisiológicas? A adaptação dessas espécies àquele novo ambiente, ou seja, a sobrevivência das espécies ao novo ambiente, teve um porquê. E essa alteração teve a ver com alguma característica específica daquele indivíduo. Por que nós temos animais com características tão diferenciadas? Como que uma zebra com essas listras elas conseguem gerar uma população maior do que outro animal que não tenha listras? Como as listras de uma zebra, por exemplo, pode ser uma característica que levou ela a aumentar a sua população em um determinado local? E o exemplo clássico da girafa. Por que a girafa tem o pescoço grande? Essa não deveria ser a pergunta deveria ser por que a girafa conseguiu sobreviver mesmo que com um pescoço grande. A sobrevivência das espécies depende de muitos fatores, e um deles está relacionado a doenças. Espécies doentes no mundo selvagem não costumam durar muito tempo, não costumam sobreviver muito tempo. E uma dessas doenças são muito causadas por insetos. As listras nas zebras elas servem para repelir os insetos. Os insetos eles não gostam desse padrão de listras. E por isso as listras são consideradas uma adaptação a um ambiente com uma alta quantidade de insetos que farão mal, que prejudicarão o crescimento da população de uma zebra. Por isso que aqueles animais com os padrões de listra da zebra que nós enxergamos atualmente, eles se destacaram sobre os demais que não possuíam esse padrão e aumentaram assim sua população.
Vamos voltar então no exemplo das duas espécies, da verde e amarela. A amarela que se adaptou e a verde que não se adaptou às novas alterações do ambiente. Imagine agora que ao invés de uma espécie verde e amarela, nós temos uma espécie de girafa com o pescoço mais curto, uma espécie de girafa com o pescoço mais comprido. As duas estavam no mesmo ambiente, entretanto, esse ambiente tinha uma maior disponibilidade do alimento em áreas mais altas, uma vegetação mais alta. Então, quem conseguiu mais fácil acesso a esse recurso foi a girafa de pescoço maior, mais comprido. Essa girafa, ela vai se reproduzir e, dessa forma, o pescoço mais comprido vai fazer parte de toda a sua população. As que não têm o pescoço muito comprido, ela não vai conseguir o recurso, vai conseguir reproduzir menos, não aumentar tanto a sua população. Depois de algum tempo, as girafas de pescoço curto, então, são extintas localmente. E ter o pescoço comprido é, portanto, uma adaptação àquele novo local. Perceba então que o ambiente é que vai definir se uma espécie sobrevive ou não. O ambiente, então, é implacável, ele escolhe as características que aquela espécie tem que ter para sobreviver e para gerar novos descendentes. Então, nós temos ambientes que são extremos, como áreas muito frias, como o Polo Norte, ou áreas muito quentes, como os desertos, que são ambientes extremos e que exigem que as espécies tenham capacidades fisiológicas e morfológicas de sobreviver naqueles ambientes. O ambiente não vai mudar por causa da espécie, é a espécie que tem que se adaptar àquele ambiente. Mas, assim como as espécies verde e amarela lá do início do vídeo, grande parte da mudança que nós estamos vendo no ambiente é causada pelo homem. Então, é importante, quando a gente fala de adaptação e evolução natural, a gente entender qual que é a diferença entre uma adaptação natural, ou seja, mesmo que um homem está modificando o ambiente, a espécie está adaptando naturalmente aquele ambiente, como por exemplo o desmatamento. Mas ao mesmo tempo nós temos algumas espécies que não são adaptadas, que o homem manipula essas alterações que são possíveis que um animal chegue. Nós temos dois exemplos aqui. A partir do momento em que um animal selvagem ele é domesticado, todo o seu comportamento, fisiologia, biologia, alimentação, forma de reprodução vai ser alterado. O gato doméstico, por exemplo, ele não é proveniente de tigres. Ele não é uma adaptação da espécie de tigres. Mas aqui eu pus essa questão da domesticação para ilustrar. Que a domesticação faz com que as características não sejam do ambiente, mas sim a que o homem quer para selecionar as espécies. É o que nós chamamos de melhoramento genético, ou seja, eu pegar dois indivíduos da mesma espécie com aquelas características que eu quero para a minha espécie e juntar essas duas características em um só. Como, por exemplo, as diversas raças de cães que nós temos. Nós pegamos dois animais, dois cães, com características desejadas pelo homem, que seja um animal de menor porte, um animal mais peludinho, ou um animal com essas características meio peculiares aí do pug, e reunimos em um animal só. Essa manipulação ela é proveniente de melhoramento genético e não da adaptação da espécie ao ambiente. O nosso gato doméstico, o gato doméstico que nós conhecemos, ele não evoluiu a partir do tigre, mas sim de um gato silvestre africano. No entanto, hoje, os diversos gatos que nós conhecemos, foram melhorados geneticamente, ou seja, aquelas características desejáveis foram reunidas em uma raça de gato. Portanto, da mesma forma que para o melhoramento genético, para a adaptação das espécies, é importante que aquela característica desejável, aquela característica que faz a diferença no ambiente, ela seja transmitida pelos genes, pelo material genético, gerando assim novos descendentes com aquela característica desejável. Mas naturalmente a gente pode ver também algumas características bem complexas que o ambiente seleciona. Esse aqui é um exemplo que é a formiga cabeça de porta. Essa característica aqui dessa cabeça diferenciada dessa formiga, ela foi selecionada por quê? Porque essa morfologia propiciou que essa espécie sobrevivesse e reproduzisse mais. Mas como? Essa cabeça ela funciona justamente para se proteger contra predadores. Essas formigas elas constroem ninhos dentro de troncos ocos de árvores. Só que o predador rapidamente ele aprendeu onde eram esses ninhos e aprendeu que era só ele entrar nos troncos que ele conseguia fácil acesso a essas formigas e alimento de muito fácil acesso. Só que algumas formigas possuíam uma característica de uma cabeça um pouco diferenciada, um pouco maior, e elas ficavam ali tampando a entrada do ninho. E com isso o predador não conseguia entrar naquele ninho. Essas formigas com essas características, elas conseguiram sobreviver, passar essa característica aos seus descendentes,
e assim aumentar grandemente a sua população. Portanto, uma adaptação foi selecionada pelo ambiente, ou seja, o ambiente selecionou aquelas que conseguiam sobreviver, mesmo com um predador, e essa característica foi passada e se tornou uma característica tão comum que gerou uma espécie somente com essa característica. Então, nós temos dois conceitos aí de adaptação: as espécies se adaptaram àquele predador, à presença daquele predador, ao ambiente com a presença daquele predador, e essa característica foi sendo passada por todas as gerações seguintes, e essa espécie então evoluiu, que é o conceito de evolução. As espécies, então, podem ter algumas estruturas que são capazes de serem selecionadas e, portanto, adaptações, mas também algumas funções cumpridas por essas espécies podem também gerar uma adaptação àquele novo ambiente. Mas como que as espécies adquirem essas características, essas estruturas ou essas funções diferenciadas? Parte dessas mudanças pode vir através de genes mutantes, ou seja, alguns erros na replicação dos indivíduos ali no DNA faz com que um indivíduo de uma população ele tenha aquela característica diferenciada. E aquela característica ela está no DNA, portanto, vai ser repassada para os seus descendentes. Uma população em que nós tínhamos só besouros verdes, por alguma mutação genética, por algum erro na replicação, nós tivemos alguns descendentes nasceram com a cor marrom. Essa característica de cor marrom está no DNA. Então ela vai acabar passando para os seus descendentes através dos cruzamentos. Quanto maior o número de gerações, mais aquelas características vão passando para os seus descendentes. Isso pode acontecer não somente numa população, como em diversas populações. Essas características diferenciadas, como por exemplo a cor marrom, ela pode vir também proveniente de imigração de outros indivíduos de outras populações que migraram, que reproduziram com os indivíduos dessa população, gerando mais indivíduos marrons. E aí, como que essa adaptação ela vai se tornar uma característica vantajosa para a população? A partir do momento em que houver a seleção do ambiente, ou seja, a seleção natural. A seleção do ambiente, por exemplo, pode ser ocasionada pelos predadores. Os predadores, por algum motivo, por exemplo, pelo gosto do inseto, ele pode preferir os insetos da cor verde aos insetos da cor marrom. Então ele vai consumir os insetos da cor verde, os insetos da cor marrom eles vão sobreviver em maior número e vão reproduzir, gerando maior número de descendentes. Então, para a população, até que a característica cor marrom vai se tornar mais comum à população do que a cor verde. Se nós exemplificarmos isso graficamente, nós temos aqui a relação da geração, quantas gerações e a abundância de indivíduos dentro da população. Percebam que, como a seleção natural ela atua retirando os verdes, nós temos uma redução no tamanho da população dos insetos verdes. E a marrom, que eu chamei de marrom, que na verdade é laranja, ela vai aumentar porque ela está sendo menos predada ou não está sendo predada e por isso ela vai conseguir reproduzir e gerar maior número de indivíduos. Mas como eu falei, esse controle, essa seleção, essa adaptação, ela pode ser natural como pode ser antrópica. Vamos imaginar, por exemplo, uma área de cultivo. Quando você tem uma praga em um cultivo, você utiliza defensivos agrícolas para matar aquela praga, para exterminar ou reduzir muito a população daquela praga. Na verdade, o que na maior parte das vezes acontece é que o defensivo ele vai sim, não vai eliminar totalmente a população, ele vai reduzir muito a população ao ponto de não causar prejuízo ao produtor. Só que assim como nós vimos com o caso dos besouros e do inseto, acontece com a praga. Alguns indivíduos eles têm resistência, ou seja, eles não morrem, não são eliminados com o uso daquele defensivo. E eles passam essa resistência ao defensivo de uma geração para outra. Então percebam aqui que ao longo dos anos, a partir do momento que você utiliza o defensivo agrícola, a resistência dos organismos ela vai aumentar. Por quê? Porque você eliminou os que não eram resistentes. Então, aqui nós tínhamos, aqui anteriormente, a inserção do defensivo, nós tínhamos espécies que eram resistentes e que não eram resistentes, que viviam em diversas populações. A partir do momento que você entra com o defensivo agrícola, esse defensivo ele vai selecionar somente as espécies resistentes, ou seja, ele vai eliminar o resto, como se fosse um ambiente
naturalmente eliminando o resto. Só que essa resistência ela vai passar para os seus descendentes. Se você continuar inserindo o defensivo, ele vai continuar selecionando somente aquelas resistentes. E aí essas espécies resistentes elas vão aumentar a sua população até um ponto que ela vai causar, as espécies resistentes vão causar prejuízo econômico àquela cultura e o produtor não vai poder utilizar o mesmo defensivo porque todas as espécies ali, todos os indivíduos praticamente são resistentes àquele defensivo. Se você inserir o defensivo, ele selecionar algumas resistentes, da mesma forma vai ficar algumas que não são resistentes. Se você não utilizar mais os defensivos, novamente as que não são resistentes vão conseguir reproduzir e a população será equilibrada novamente entre indivíduos que são resistentes com aqueles que não são resistentes, até que você entre com o mesmo defensivo novamente. As alterações humanas, elas agem como seletores naturais e é fácil de enxergar um padrão porque as espécies têm que realizar adaptações, se adaptar ao novo ambiente mais rapidamente que o ambiente natural. Aqui nós temos dois tipos de mariposas. As mariposas que eram marrons, as mariposas que eram uma cor mais escura, da cor de troncos de árvores, e as mariposas que eram mais acinzentadas. As mariposas mais escuras, elas conseguiam sobreviver e gerar maior número de descendentes porque elas se camuflavam, ou seja, elas ficavam das cores dos troncos e os predadores tinham dificuldade de enxergá-las e atacavam aquelas mariposas que não tinham aquela cor. Só que com a poluição humana, principalmente nas florestas no entorno das grandes cidades, a vegetação também tem ficado da cor de poluentes. Aquelas mariposas que têm a coloração das modificações humanas de concreto ou dessas árvores com poluentes, com sedimentos, elas se dão melhor nesse novo ambiente, porque os predadores enxergam as demais mariposas, que são de colorações diferentes daquele novo ambiente. Então esse gráfico ele mostra uma relação entre o ano de 1950 a 2010 com a relação de dióxido de enxofre. A concentração de dióxido de enxofre era altíssima na era industrial. Isso porque as indústrias não tinham nenhum filtro, nenhuma forma de reduzir os poluentes. Isso fazia com que os poluentes sedimentassem na vegetação do entorno das cidades e propiciavam que a frequência das mariposas melânicas, que são essas da cor da poluição, aumentassem em número a sua população. A partir do momento que a gente conseguiu reduzir a quantidade desses poluentes, desses sedimentos, a população dessas mariposas foi reduzindo e a frequência de indivíduos dessas populações foram reduzindo. Portanto, uma espécie que tem uma característica que faz com que ela se adapte, essa característica vai ser selecionada pelo ambiente. Aqui nesse exemplo nós temos algumas características que são adaptações das espécies. Essa orquídea, a flor dela parece um inseto. Essa adaptação ela foi selecionada por quê? Porque essa flor, como ela parece um inseto, ela atrai outros insetos da mesma espécie que encontram essa flor tentando acasalar com esse inseto. E quando eles pousam nessa flor, eles acabam disseminando o pólen dessas flores para outros locais. Esse inseto é conhecido como bicho-folha. Isso também é uma adaptação em que ele fica camuflado no meio da vegetação e os predadores não o enxergam. Temos também um outro tipo de adaptação, que é a coloração das corais. Então, nós temos as corais verdadeiras e as corais falsas. As corais falsas, elas possuem uma coloração bem parecida com as corais verdadeiras, mas elas não têm o veneno. Só que os predadores, pela coloração, eles já conseguem saber que aquela espécie pode ser venenosa e por isso eles não atacam aquela serpente. Se todas essas características elas sobrevivem ao tempo, surge então o processo de evolução. Ou seja, são essas mudanças no tempo e dessas características que estão lá no DNA que faz com que ocorra a evolução. Uma adaptação que a gente está vendo, que está relacionada ao processo evolutivo, está novamente relacionado com as mariposas. Diferentemente daquelas mariposas com colorações de poluição, nós ainda temos um aumento dessas mariposas, mas hoje nós temos um aumento de populações de mariposas de cores mais amarronzadas, relacionadas a áreas desmatadas. Estamos perdendo as mariposas ou borboletas com cores diferenciadas. Se nós adicionarmos uma grande quantidade de tempo
a todas essas mudanças, essas adaptações, essa seleção natural, nós teremos então uma evolução. E essa evolução ela pode trazer a formação de uma nova espécie. Ou seja, vamos imaginar novamente aquela população de besouros com os besouros verdes e marrons. Essa população que vive no mesmo local, no mesmo tempo, ela é separada por um rio, por exemplo, formando duas novas populações. Só que uma área fica mais alagada e outra área fica mais seca. Nessa área mais alagada nós temos uma área mais brejosa e nessa área mais seca nós temos uma área mais de vegetação. Os predadores, eles vão enxergar mais facilmente na área de vegetação os besouros marrons e nas áreas de pântano os besouros verdes. Portanto, eles vão predar nessa área os besouros verdes e nessa área os besouros marrons. E o resultado vai ser que a maior parte dessa população vão ser de besouros marrons e aqui de besouros verdes. Só que juntamente com a coloração, algumas outras características vão se alterando devido à reprodução e devido às novas características daquele ambiente. Um ambiente mais úmido faz com que as espécies também tenham outras características diferenciadas além da cor. Então, são várias adaptações sendo selecionadas ao mesmo tempo. Mas se algum dia esse rio entre essas duas populações secar, o isolamento fez com que essas duas populações tivessem características muito divergentes. E posteriormente, se você adicionar a essas duas populações no mesmo local, pode ser que elas não consigam mais se reproduzir, devido a todas essas características, todas essas novas adaptações que elas adquiriram. Mas às vezes, essas características diferentes são somente porque uma população ou uma espécie mudou de um lugar para outro. Uma característica de comportamento, de fisiologia ou de estrutura, ela pode ser devida simplesmente a alterações climáticas, alterações de temperatura, por exemplo. Percebam que nesse gráfico aqui, as condições ambientais elas estão alterando. Por exemplo, vamos supor que aqui seja a temperatura. Aqui temperatura 0, aqui temperatura 40 graus. E o fenótipo, ou seja, as características externas, seja de comportamento, fisiologia e estrutura da espécie, está aqui presente no eixo Y. Quando não existe a plasticidade, não há alteração no fenótipo, ou seja, não há alteração no comportamento, fisiologia e estrutura dessa espécie. Para uma espécie que possui essa plasticidade, ou seja, essa capacidade de alterar o seu fenótipo, dependendo do ambiente que ela está, aqui em temperaturas mais baixas ela tem um fenótipo, em temperaturas mais altas esse fenótipo é completamente diferente. Então existe uma certa plasticidade, existe um certo intervalo de modificações que cada espécie pode ter, como por exemplo a altura da planta. A espécie ela vai ter uma adaptação, mas que é uma adaptação temporária e por isso é chamada de plasticidade, ou seja, um intervalo que ela é capaz de crescer. Essa espécie de planta aí, por exemplo, ela consegue ter um porte pequeno, médio ou grande, dependendo do ambiente. Então, o ambiente que vai selecionar qual aquela característica que ela precisa para aquele determinado local. Uma espécie, por exemplo, ela pode até mudar de cor, ela pode ter uma cor marrom quando ela está no ambiente mais seco, uma cor verde quando ela está no ambiente mais de maior umidade. Uma mesma espécie, ela pode ter uma penagem ou uma pelagem maior no inverno, e menor no verão. Então, essa plasticidade permite com que essa espécie consiga sobreviver em algumas alterações ambientais. Mas ela precisa modificar a sua estrutura, o seu comportamento para sobreviver nesses ambientes. E vocês? Quais adaptações vocês tiveram para esse novo cenário de pandemia?